Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edson da Escola Advance. Vou gravar para você agora uma aula de inglês que vai ensinar para você dois conteúdos basicamente, ó, que são greetings and goodbyes, tá? Greetings quer dizer cumprimentos e despedidas em inglês, tá bom? Então vem comigo, vou compartilhar com você aqui a minha tela, meu quadro aqui, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois conteúdos. Então primeiro a gente vai falar sobre isso aqui, gente, ó. Primeiro nós vamos falar sobre greetings, tá bom? Então vamos lá. Quando se fala de cumprimento em inglês, gente, nós temos primeiramente aqueles comuns, né? Como hello, você tem hi, existe também hey, existe hey there, tá? Que são algumas maneiras que os americanos usam para cumprimentar. Que basicamente tudo isso aqui significa oi, tá? Basicamente isso. Oi, hi, oi, hello, olá, tá? Hey, ei, mais ou menos assim igual a gente fala em português, que é oi também, é uma forma de falar oi, tá? Então esse é o mais comum. Que todo mundo usa e você pode usar também, são bem informais, tá bom? Se você está num ambiente mais formal, talvez você não vai usar um hey, né, que é bem informal. Talvez você não vai usar um hi, mas mesmo assim, muitas vezes você pode até encontrar americanos falando. Depois nós temos aquele que a gente usa em português, que é bom dia, boa tarde e assim por diante, tá? Então vamos lá, ó, por exemplo, ó, good morning, tá? Que é bom dia. Depois você tem good afternoon, que é boa tarde. Depois eu vou ensinar a pronúncia mais correta, eu estou só devagar aqui. Depois você tem good evening, tá? Que é boa noite quando você chega. E você tem o good night, que é quando você vai embora, tá? Good night. Olha só, então, o que você vai aprender aqui, gente? Ó, vamos repetindo então. Good morning, que é bom dia. Good afternoon, que é boa tarde. Ou good afternoon, alguns pronunciam a sílaba tônica aqui no noon. Good evening, que é uma boa noite quando você chega, e good night quando você vai embora. Em português, a gente só tem boa noite, né? Se você chegou, por exemplo, na casa de um amigo à noite, 7 horas da noite, você diz boa noite, tá? Quando você vai embora, você diz boa noite. Os americanos não, gente. Eles têm duas formas de dizer. Quando você chega, ou quando chega, eles usam isso aqui, ó, good evening. E quando eles se despedem, quando eles vão embora, eles usam good night, tá? Embora aqui tá dentro do greetings, né? É uma despedida, mas a gente colocou dentro de cumprimentos. E aí uma dica importante para vocês, gente, ó, evita de colocar i aqui no meio, tá? Assim, ó, good morning, good afternoon, good evening. Gente, não existe i aqui no meio, tá bom? Esse tipo de coisa aqui fica errado. Os americanos não falam good morning, tá? Então, por favor, não vai falar good morning, tá? Aqui, na verdade, esse Dzinho aqui, gente, nós chamamos eles de stop consonant sounds, quer dizer, consoantes que não tem som. Ok? Quando termina com uma consoante que não tem som, good, eu não falo good, good morning, good afternoon. É assim que você vai usar quando você cumprimentar. Então chegou na casa de um amigo seu, hi, ou hello, good morning. Tá? Ele vai dizer good morning too, né? Bom dia para você também, ou simplesmente good morning, ok? Bom, e depois a gente vai dizer o como vai você, né? Olha lá, o mais famoso é o how are you, tá? Um outro, gente, ó, que você pode usar, por exemplo, how are you doing? O que você está fazendo? Né? Que dá a mesma ideia de como vai você. Ó, muito comum, né, que a gente usa é o WhatsApp, tá? WhatsApp. E aí? É muito comum também, você vai ouvir os americanos falando WhatsApp, ok? Você vai ouvir também, por exemplo, gente, ó, what's new? Tá? Quais são as novidades? Ou qual é a novidade, tá? O que é de novo? Na verdade, essa é a tradução mais adequada. O que mais que a gente tem aqui, gente? Por exemplo, você vai escutar assim também, ó. Are you okay? Já viu isso em filmes? Are you okay? Você está bem, tá? Então você vai ouvir. Depois eu vou dar as respostas, tá bom? Os americanos falando. O que mais que a gente tem aqui, ó? Olha aqui, ó. What have you been up to? Ó, isso aqui já é um pouco mais complexa, né? What have you been up to? Uma das traduções seria o que você tem feito, por exemplo, tá? Você pode traduzir assim, ou simplesmente o que você está fazendo. Não tem nada de errado você falar assim, ok? Então vamos treinar aqui, gente. Ó, repete para mim. How are you? Tá? Repete aí. How are you? Como vai você? Tá? Já vou dar a resposta. Depois, ó, how are you doing? Né? Em vez de ser how are you doing, how are you doing? E aí, se você de repente é iniciante em inglês, na verdade eu creio que a maioria que está aqui assistindo esse vídeo né? Uma dica que eu dou para você é tente falar na mesma velocidade que eu estou falando, ou melhor ainda, na mesma velocidade que você ouvir um gringo falando, né? Quer dizer, em inglês, gente, a gente aprende a falar falando. Então evita aquele negócio de tentar falar muito devagar, ou tentar assimilar primeiro para depois falar. Não, fala do jeito que você entendeu. Pensa numa criança, né? Você lida com criança pequena, criança de 2 aninhos aí, mais ou menos, que está aprendendo a falar.
Se não, preste atenção quando você tiver a oportunidade. A criança, gente, ela fala no mesmo ritmo que o adulto, muitas vezes na mesma quantidade de sílabas, mesmo quando ela não entende, né? Então, se você fala, por exemplo, assim, ônibus, como é que a criança fala? Ônibus. Ó, percebe que ela colocou a mesma quantidade de sílabas, só que ela inverteu, mas ela falou na mesma velocidade, tá? Na mesma quantidade de sílabas. Então, assim você vai fazer. Não se preocupa por enquanto, se você é um iniciante, com pronúncia. Sua pronúncia ela vai melhorando aos poucos. É melhor você usar uma pronúncia errada no começo e ser entendido do que você não falar nada, né? Depois, com o tempo, você vai melhorando e aí, com certeza, você vai alcançar um nível de pronúncia melhor dentro dos padrões que se espera de um falante de língua inglesa. Depois, gente, ó, nós falamos também do WhatsApp, tá? Muito comum. E outra coisa, gente, ó, só um parênteses aqui, tá? Esse WhatsApp aí não tem nada a ver com esse WhatsApp aqui, tá? Esse WhatsApp aqui do celular não tem nada a ver com o que a gente está ensinando, tá bom? São duas coisas completamente diferentes, então não mistura. Embora o som é parecido, tá? Ó, what's new? De novo, tá? Are you okay? Você tá bem? Tá? What have you been up to? Então essas são algumas formas de você perguntar. Vamos responder? Vamos colocar em azul aqui para você. Ó. Como que eu posso responder a primeira? Existem várias formas de a gente responder, tá? Mas vamos dar algumas sugestões aqui, ó. How are you? O que você vai dizer? Aquela famosa, né, que todo mundo aprende nas escolas de inglês é o I'm fine, tá? Sim, as pessoas usam isso aqui, gente, tá? Mas no meio informal, de repente a juventude aí, a meninada, talvez você vai escutar I'm good, né? Ou ainda você vai escutar I'm okay, tá? Quer dizer, são variações. O que mais que você pode dizer? Simplesmente, ó, pretty much, tá? Pretty much, que significa muito bom, tá? Quer dizer, tem algumas respostas que você vai dar. Se a pessoa fala, how are you? Fine, I'm good, I'm okay. Ou simplesmente ok, good, pretty much. São algumas formas que os americanos usam para responder esse tipo de pergunta, tá? Ou simplesmente, gente, eles vão só falar uma palavra. Às vezes eles vão falar assim, ó, fine, tá? Quer dizer, tudo bem, ok, tá? E é muito comum quando alguém te pergunta isso, você dizer, por exemplo, I'm good, e você repete ou devolve a pergunta. Você fala assim, and you? I'm good, and you? Estou bem, e você? Oh, fine, and you? Tá? And you. Outra dica de pronúncia aqui, ó. Embora eu falei que não é para focar demais na pronúncia, mas você já vai treinando o seu ouvido aí. Muitas vezes você não vai escutar and you. Ou às vezes o americano ele vai meio que engolir essa letrinha aqui, esse D, tá? Ele vai falar I'm good, and you? And you, tá? Ele não vai pronunciar esse Dzinho. I'm good, and you? Então já vai fazendo isso, já vai tentando falar nessa mesma velocidade. O que você vai se esforçar agora não é falar muito devagar, né? Pensa assim, o meu objetivo agora não é falar perfeito, no sentido de querer pronunciar perfeitamente as palavras. Mesmo porque em português também não é assim, gente. Quando você fala português, você fala rápido e a tendência é você cortar algumas palavras. Então, em inglês, os americanos, os gringos, ingleses, etc., eles fazem a mesma coisa, tá? Aqui, gente, ó, como que você pode responder essa outra pergunta aqui, ó? How are you doing? Você pode usar a pergunta para responder. Então, você vai falar assim, por exemplo, ó, I'm doing... Opa, desculpa aqui, gente. I'm doing good, tá? Peraí que só tem um errinho aqui. I'm doing... I'm doing good. Não perguntou com o doing, então você responde com doing. How are you doing? I'm doing good. Tá? Como é que você está indo? O que você está fazendo? Também dá essa ideia. Tudo bem, I'm doing good. Tá? É uma forma que você pode usar para responder. Na verdade, a tradução aqui é como você está indo. Né? Essa é uma forma de você perguntar. Quer ver um outro aqui que eu não coloquei, gente? Também muito comum, é assim, ó. How is it going? How is it going? Tá? E aí muitas vezes você vai ver assim, ó, na forma contraída. How's it going? Tá? Ó, how's it going? Aí a resposta, gente, vai ser a mesma ideia do de cima. Você vai falar I'm going good, por exemplo. Ou, se não, né? I'm good. Você vai usar aquela mesma história que você está usando no caso de cima, tá bom? Então, ó, presta atenção. A maneira que a pessoa te perguntou, né, você muitas vezes vai responder. Que nem aqui, ó. What have you been up to? Aí você vai falar, ó, I have been good, né? Então, você usou... Se na pergunta, gente, ele usou, ó, have,
e usou been, né? Então vamos colocar aqui, ó, have you been? Se eles usarem isso aqui na pergunta, have you been? Peraí que eu vou só grifar para vocês aqui, ó. Have you been? Então, se usou isso aqui na pergunta, na resposta eu vou falar I have been. Eu vou usar da mesma forma. Ou, na verdade, você até vai ouvir mais isso aqui, ó. I've, que é a abreviação de I have, tá? I've been good. Ok? A pessoa chegou, what have you been up to? I've been good. Assim que você vai responder, tá bom? E esse aqui, gente, ó, what's up? Muitas vezes você vai escutar o americano respondendo assim, ó, not much, tá? E aí? Beleza? Mais ou menos igual a gente fala aqui, né? A pessoa chega pra você e fala, e aí? Opa, tudo bem você? Ou bem, tá? Esse not much seria uma resposta que eles usam muito, que é nada mal, tá tudo bem, é mais ou menos isso que quer dizer quando se usa o WhatsApp, tá? Ó, what's new? Quais são as novidades? Aí você vai contar, vai falar, I'm good, estou tudo bem, tal, conta alguma coisa sobre você. Are you okay? Você tá bem? Yes. Aí você vai falar, yes I am, tá? Yes I am. Ou yes I'm. Ok? Sim, estou bem. Ok? Yes I am. Porque a pessoa perguntou, né, se você, are you okay? Você responde, yes I am, tá? E aqui algumas respostas. Beleza? Então nós já vimos aqui, gente, algumas maneiras de você fazer os famosos greetings, de você cumprimentar alguém em inglês. Então o que a gente pode fazer? A gente pode até montar uma fala aqui, não pode? Ó, então vamos lá, vamos fazer assim, ó. Por exemplo, ó, vou aproveitar que eu já escrevi aqui. Então você chegou para um gringo e você falou, hello. Ó, você chega, hello. Good afternoon. Olá, boa tarde. How are you? Como vai você? Ó, posso até fazer isso, não posso? Eu posso usar essa estrutura aqui, gente, ó, para iniciar uma conversa com alguém. Hello, good afternoon, how are you? Olá, boa tarde, como vai você? Tá? Percebe? Então você vai usando, ó. A ideia é você vai juntando as frases, tá bom? Não vamos estudar só frases isoladas. Você pega uma frase, depois acrescenta outra e vai acrescentando outras. Isso vai expandir o seu vocabulário, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu notei aqui para vocês. Eu tenho uma pequena cola aqui, tá, gente? Ó, o que mais que a gente tem? Outras mais maneiras da gente perguntar. Aqui, ó, outra muito comum que os americanos usam também, gente, é essa aqui, ó. How is everything, tá? How is everything? Só que eles não falam devagar assim. Na verdade, eles vão contrair isso aqui e vão falar sempre assim, ó. How's everything? Tá? How's everything? E aí, como vão as coisas? Aí você vai responder que jeito, gente, ó. Lembra que eu falei que você usa a pergunta? Então você vai falar everything is good. Tá? Everything's good. Ou se não, você pode até fazer assim, ó. Everything's good. Tá? Que dá essa ideia. Everything is good. Quer dizer, tá tudo bem, tá? É assim que você vai responder essa frase aí. Legal? Então nós já vimos várias formas que vocês podem usar para fazer perguntas. Se você de repente falar, mas tá indo muito rápido, gente, é só voltar o vídeo, né? Você volta o vídeo aí, assiste de novo e anota se você quiser e treine assim por diante, tá? Ó, vou ensinar mais um para vocês também que é bastante comum os americanos dizerem, que é esse aqui, gente, ó. Só um instante, qual que eu ia usar aqui mesmo? Ó, esse aqui, ó. What's happening, tá? O que tá acontecendo? Já viu aquela... Quando, por exemplo, assim, ó, você chega numa rodinha de pessoas, imagina que tá numa rodinha, então várias pessoas lá que tá assim no celular, né? Mexendo assim no celular e tal. Você fala, ei, tá acontecendo, tá acontecendo. What's happening, tá? Então essa expressãozinha aí, what's happening. Tá? E aí você vai dizer o que tá acontecendo, tá? Ok? Então é uma pergunta que muitas vezes se usa também para introduzir uma conversa, né? Não é exatamente aquele cumprimento direto, em alguns casos, né? Em alguns casos sim, né? Imagina que você viu uma pessoa tá triste, a pessoa tá alegre demais, ela chegou numa pessoa tá rindo demais, e você, o que tá acontecendo, né? É natural, então a gente usa esse tipo de pergunta em inglês também, tá? Outro que eles usam, gente, é parecido com o que eu já falei, que é esse aqui, ó, what's going on, tá? What's going on, ok? E você vai responder usando algumas dessas respostas que eu já falei para você, tá bom? Então vamos lá, então vamos focar aqui apenas em algumas... gente, tem um aqui que eu não comentei com vocês, que é o seguinte, ó. A gente usa muito também no começo de uma conversa, esse aqui, ó, nice to
Opa. Nice to meet you, né? Talvez alguns aí já sabem o que é prazer em conhecê-lo. E como que eu vou responder, gente? Quando a pessoa fala para mim, nice to meet you, eu vou dizer, eu vou responder, ó, nice to meet you, too, ok? Nice to meet you, too. Quer dizer, prazer em conhecê-lo também. Então, ó, nice to meet you, prazer em conhecê-lo, e você diz, se alguém falar isso para você, nice to meet you too, prazer em conhecê-lo também, tá bom? Muito bem, vamos falar agora de mais algumas respostas, tá? E se você não estiver muito bem, imagina que é um dia que você não está muito bem, você pode usar assim, por exemplo, ó, not so good, tá? Não estou tão bem hoje, não tão bem, ok? O que mais que a gente pode usar, gente, quando a gente não está muito bem, tá? Você pode simplesmente dizer, estou mal, né? I'm bad, tá? Não tem problema falar I'm bad, os americanos usam assim também, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu estou esquecendo. Bom, então são algumas aí que vocês podem usar, né? Ou você pode usar ainda alguns adjetivos como horrible, horrível, awful, que tá horrível também é outra maneira de falar, são alguns adjetivos que vocês podem usar, ok? Joia. Quando você encontra uma pessoa que faz muito tempo que você não vê, imagina que você tem um amigo que faz muito tempo que você não vê esse amigo, tá? Você pode usar isso aqui, gente, ó. Long time no see, tá? Long time no see, há quanto tempo que a gente não se vê, tá? Então você pode usar esse tipo de expressão também quando você vai cumprimentar alguém que faz muito tempo que você não vê aquela pessoa, que você não encontra aquela pessoa. Joia? Então eu acho que você tem aqui agora uma série de opções de como você pode cumprimentar um americano, né? Ou um gringo. Então se você encontrar uma pessoa na rua, você pode simplesmente dizer hi, você pode dizer, né? How are you? Que sempre bastante usado how are you. Depois, ou imagina que alguém apresentou uma outra pessoa para você, você vai dizer nice to meet you, né? Nice to meet you, prazer em conhecê-la. Então são algumas opções que você aprendeu comigo hoje, ok? Então pratica, treine aí com um colega seu, com um familiar, com seu irmão, com seu pai, treina lá, né? Então você fala pro seu pai lá, por exemplo, how are you? Né? E aí você dá a respostinha para ele, a resposta vai ser, por exemplo, I'm good, tá? Eu estou bem, né? E aí depois você faz o oposto, ele pergunta para você, essa outra pessoa pergunta para você e você responde para ela, tá? Então são algumas maneiras de você treinar. Em inglês a gente aprende assim, usando, treinando, praticando, e aí você vai aumentar a sua habilidade de falar inglês. Joia? Então tá bom. Vamos falar agora, gente, um pouquinho sobre despedidas, né? Goodbyes. O que a gente pode usar então quando a gente vai se despedir de alguém em inglês, tá? Então vamos lá, ó. Eu falei pra vocês, você lembra lá que good night, muitas vezes ele é usado na despedida, né? Então, ó, eu posso até repetir aqui pra vocês que a gente tem o good night, tá? Good night é uma das formas de você se despedir de alguém. O que mais que os americanos usam? Eles usam também, gente, bye, né? Tchau, ok? Bye, né? Que é o nosso tchau. Ou ainda, ó, você pode usar bye bye, né? Às vezes eles usam assim. Eles usam também o goodbye, tá? Goodbye, gente, é o adeus. Aquele caso quando você vai se despedir de alguém para que você talvez não vai ver essa pessoa mais, ou vai demorar para ver essa pessoa. Imagina que você tem um parente, lá, um amigo que mora lá em outra cidade, né? Ele está indo embora da sua casa. Então você fala goodbye, né? Adeus, que até a próxima vez que você vai encontrar essa pessoa, tá? Bom, mas é muito comum também, os americanos usam muito esse aqui, gente, ó, see you, né? Que é te vejo, né? See you. E aí dentro desse aí nós temos algumas variações, por exemplo, eu posso falar assim, ó, see you soon, tá? Que eu te vejo logo. Eu posso também dizer see you later, que é eu te vejo mais tarde, tá? É uma outra forma de você se despedir. Você pode usar também, por exemplo, see you tomorrow, te vejo amanhã, entende? Você pode falar see you next class, então, imagina que é um colega de sala. Quer dizer, então o see you você vai usar de várias formas, né? Vejo você, quando? Não sei. Você pode usar ele simplesmente see you, né? Que daí a gente se vê, tá? Ou alguns desses outros aqui quando você complementa o see you combinando com outras palavrinhas que dá a ideia de mais tarde, logo, em breve, amanhã, sei lá, o ano que vem e assim por diante, tá bom?
Muito bem. O que mais que a gente pode usar em despedidas, gente? A gente pode usar também, olha, uma outra expressão, que é assim, ó. Vou escrever ela de forma natural primeiro, depois eu vou fazer de forma contraída, tá? I will talk to you tomorrow, por exemplo, tá? Ó, I will talk to you tomorrow. Só que aí os americanos, geralmente, eles vão contrair isso aqui. Esse I will, gente, muitas vezes o americano, ele vai falar assim, ó, I'll, né? E aí quando eles falam rapidinho, fica I'll talk to you tomorrow. Ó, I'll talk to you tomorrow. Mais ou menos assim. Ou, ainda você pode trocar aqui também, ó. I'll talk to you later. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Mais ou menos assim que os americanos vão falar. Quer dizer, falo com você mais tarde, a gente se fala mais tarde. Ou o primeiro exemplo que eu dei, né, esse aqui, a gente se fala amanhã. Então você pode usar essa expressão aí também quando você vai se despedir de alguém, tá bom? Que mais, gente? É muito comum você, quando vai se despedir de alguém, você deve até notar isso em filmes constantemente, escutar, por exemplo, assim, ó, take care, tá? Take care, que significa cuide-se, tá? Take care, cuide-se. Então, quando você se cuida, viu? A gente fala assim em português, né? Ou cuide-se. É comum também você escutar o gringo falando assim, ó, take it easy. Opa. Take it easy, tá? Ó, take it easy, mas a gente não fala assim, a gente fala take it easy, ok? Take it easy, que significa fique frio, tá? Fique bem, tá? Take it easy. A gente usa isso também, tá? O que mais que a gente usa dentro dessa linha aqui, gente? A gente usa também assim, ó, hang in there. Hang in there. Que também dá a mesma ideia do take care, de cuide-se, fique firme, nesse sentido assim, tá? Então os americanos usam muito esse tipo de expressão também, tá? Ó, take care, cuide-se, hang in there, cuide-se, fique firme, take it easy, fique frio, né? A gíria nossa em português é assim, né? Fique frio, né? Fique calmo, né? Tem aquela expressão muito comum também, né? Que a gente vê aí em camisetas, tá? E assim por diante, né? Lembra lá do keep calm, né? Que dá a mesma ideia, né? Fique calmo, então a gente vê muito essa expressão também, tá bom? Que mais? Ó, às vezes, quando você vai se despedir de alguém, às vezes você fala assim, por exemplo, ó, have a nice week. Have a nice week. Tenha uma boa semana, tá? Você está despedindo. Ou have a nice weekend. Tenha um bom final de semana. Ou ainda, gente, você despediu de uma pessoa, você fala have a nice day. Tenha um bom dia, tá? Imagina lá, você encontrou uma pessoa logo de manhã, e aí, sei lá, você foi fazer uma entrega numa pessoa, na despedida, have a nice day, tenha um bom dia. Tá? Então você está desejando um dia legal para aquela pessoa, um pouquinho diferente do bom dia que a gente fala, né? Do bom dia de greetings. Agora, eu até esqueci de mudar aqui, né? Agora nós estamos falando de goodbyes, né? E não estamos falando mais de greetings, tá? Então, have a nice day, tenha um bom dia quando você está se despedindo. Aí tem uma outra expressão que é assim, gente, ó, keep up the good work, tá? Keep up the good work, ó, keep up the good work. O que seria essa? Tenta deduzir aí, ó. Parecida com essa aqui. Essa aqui a gente falou, tem um bom dia, né? Work é trabalho em inglês, né? Então o que vai ser keep up the good work? Tenha um bom trabalho, né? Essa é a melhor tradução, tenha um bom trabalho. Porque, lembra, gente, a gente está falando de expressões, né? Então você não vai traduzir mantenha, né? Você não vai traduzir ao pé da letra, né? Que é uma das traduções do keep. Então, keep up the good work. Tenha um bom trabalho. É uma outra forma que você pode usar para se despedir de alguém também. Tá bom? Acho que essas aí são as mais usadas, gente. Tá? Então, olha, o que nós vimos? Nós vimos algumas formas de greetings e nós vimos algumas formas de goodbyes, né? Então, ao invés de você usar apenas bye para se despedir de alguém, use algumas dessas que a gente falou, né? See you, nós falamos see you soon, see you later, see you next class, see you tomorrow, te vejo amanhã, see you next week, te vejo a próxima semana. Use essas expressões, quer dizer, o see you, gente, você pode usar ele muito, ele é bastante usado em inglês, né? Nós vimos também good night, que ele usa na despedida, embora eu falei do greetings, você usa ele como goodbyes, então good night. Mas nós falamos também, ó, have a nice day, have a nice night, também dá certo, por que não? Tem uma noite legal, né? Have a nice weekend, só que eles usam menos para night, tá? Have a nice weekend, tem um bom final de semana, né? Muitas vezes isso é muito comum, gente, os americanos usam muito esse tipo de expressão. Nós falamos também do take care, né? Lembra lá? Cuide-se, né?
Muito comum, você já deve ter ouvido em filmes, os americanos falar. Falamos também do take it easy, né? Que também, ó, que é fique frio, fique calmo, que também é bastante usado pelos gringos em inglês, tá? Então o que você vai fazer agora, gente? Ó, pratica, né? Volta o vídeo aí, anota algum que você gostou, e aí ó, é como em português, gente. Ó, em português a gente tem várias formas, não tem, de se cumprimentar? Por exemplo, ó, aqui na minha região onde eu tô, eu não sei onde você está vendo esse vídeo, se você é aqui da minha cidade, mas se você for, você sabe que aqui, eu estou em Minas Gerais, né? Aqui a gente fala oi, tchau, né? A gente fala assim, e aí, beleza, né? Assim, para se cumprimentar aí, beleza, né? O que mais que a gente fala? Eu já escutei pessoa falar assim, bonzinho, ó. Isso aqui acho que é mais aqui de Minas, né? Bom, então aí lá cada lugar que você tiver, se você está no sul, por exemplo, né? Você vai ter expressões bah, por exemplo, que os gaúchos falam, né? Se você está no Nordeste, oxe, né? Eles usam essa expressão tipo assim, né? Por exemplo, eu conheci uma vez uma pessoa do Nordeste, em vez de falar um beijo, que as pessoas se despedem assim, né? Um beijo, um abraço. E lá eles usam um cheiro, né? Olha só que legal, né? Então, o que você vai fazer? Quando você fala inglês, gente, você adapta a tradução com a sua região, com o lugar onde você está, para que fique mais natural para a pessoa que está ouvindo, tá? Quando você está trazendo de inglês para português. Agora, quando você for levar de português a inglês, é a mesma coisa. Você vai adaptar ao que os gringos mais usam, vamos dizer assim, né? Então, aí, só toma cuidado com o que eu falei dos greetings, né? Qualquer coisa você volta o vídeo e assiste de novo, que algumas coisas são mais formais e outras são mais informais. Por exemplo, gente, você não vai chegar perante um juiz, por exemplo, e falar what's up? E aí? Gente, isso é muito informal, tá? Você não vai chegar perante um diretor e falar what's up? Aí, muitas vezes, como que você vai falar? How are you, né? Como vai você? Tá bom? É assim que você vai falar. E aí, gente, ó, falando nisso, duas coisas que eu queria comentar com vocês que está dentro desse assunto de cumprimentos e despedidas. Os americanos, os falantes de língua inglesa, de maneira geral, eles valorizam muito a educação na maneira de falar, tá? O que eu quero dizer? Então, é sempre bom você pedir licença no começo, né? Por exemplo, você vai falar assim, ó, excuse me, ó, excuse me, com licença, e aí depois você começa a sua frase. Ou você pode até fazer uma pergunta mesmo, né? Olha uma outra parecida, você fala assim, ó, can I be excused? Tá? Pode me dar licença? Can I be excused? Antes de você começar a introduzir a sua fala. Outra coisa importante, gente, ó, sempre agradeça, né? Diga obrigado, por favor, né? Ó, por favor em inglês, né? Todo mundo sabe, please, né? Então não esquece, gente. Pediu alguma coisa, usa o please, né? Agradece, ó, thank, né? Ou você pode usar thank you, né? Existe também thanks, tá? São algumas formas de... Ou I appreciate, né? I'm so glad. Quer dizer, eu estou contente com alguma coisa. Então são algumas coisas que eu vou ensinar numa outra ocasião, tá? Agradecimento. Mas já pensa nisso, ó. Quando você estiver falando inglês, os americanos valorizam muito isso. O que mais? Em vez de você... Outra dica, gente, ó. Só pegando uma deixa aí pra gente analisar. Em vez de você pedir alguma coisa direta, tipo assim, você quer alguma coisa, ó. Do you want... sei lá, ó. Do you want something? Em vez de você fazer essa pergunta, seria melhor você perguntar assim, ó. Would you like something? Tá? Quer dizer, a primeira, você quer alguma coisa? Você gostaria de alguma coisa? Percebe? Pra gente, talvez isso não faz muita diferença, né? No nosso país não tem tanto essa cultura, pelo menos não em algumas regiões. Em outras se valoriza mais. Mas lá fora valoriza-se muito isso. Então, com licença, eu poderia fazer alguma coisa, você gostaria de tal coisa, tá? Pensa bastante nisso. Numa outra ocasião eu vou ensinar vocês como é que usa esse would aqui, como é que usa o could, tá? Que são algumas expressões que a gente usa para falar de maneira um pouco mais polida, né? A gente fala em inglês mais polite, tá? Mais educado um pouco ao se comunicar. Beleza? Bom, gente, então é isso aí, ó. O que eu queria passar para vocês hoje seria esses dois conteúdos, greetings and goodbyes, tá? E lembra do que eu falei, quer aprender? Pratica. De preferência, tenta colocar numa frase, faz aí um ensaiozinho com uma outra pessoa. Se você tem um colega que está aprendendo inglês e está começando, pratica com ele, tá? E escolhe o que você gosta, como eu falei, né? Se você gosta de falar how are you, usa how are you. Não precisa se aprender 10 formas de perguntar. Se você gosta de responder I'm fine, beleza, usa I'm fine. Se você gosta de responder pretty good, I'm okay, escolhe o que você gosta, assim como em português, né? E você vai usar isso aí. Fechou?
Bom, gente, se você gostou, né, compartilhe aí com seus amigos, né, não sei onde você está assistindo essa live. E segue a gente nas nossas redes sociais, né, no nosso canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, né, então usa, colocando aí um pouquinho até uma pronúncia mais americanizada, vamos dizer assim. Então no Instagram, no Facebook, no YouTube, entra lá, curte, segue as nossas redes sociais, que eu vou estar sempre colocando aulas aqui que vai ajudar você, desde essas aulas mais basiquinhas aqui que a gente está fazendo, né? E vai ter conteúdos mais avançados também, que vai ajudar você que já estuda um pouco de inglês. Obrigado, vejo você em breve. Forte abraço.